Gente, ainda não está gravando. Tá sim? Sim, professora. Tá sim, professora. Já professora. tá um negocinho vermelho gravando. Então tá bom. Ô, professora, quando começa a falar inglês é porque tá gravando. Ah, então tá bom, meu amor. Então tá, gente, ó, boa tarde novamente, tá? Boa tarde. Como eu falei para vocês, vai ser, eu vou passar o PPT, tá bom? E a gente vai acompanhando, depois eu vou mandar o formulário com todo o conteúdo do PPT, tá certo? Então Certo. vamos lá. Cadê? Gente, vocês estão conseguindo enxergar os slides? Sim. Sim, professora. Sim. Então tá bom. Matemática e suas tecnologias, tá? Razões especiais, escala, densidade demográfica, velocidade, probabilidade, resolução de situações problema. Então vamos lá, a introdução, né, o nosso conteúdo. Tá? E como eu já tinha explicado para vocês, essa daqui é uma continuação da nossa aula anterior, né? Então nós vamos continuar, tá certo? E qualquer dúvida, vocês sabem que podem me procurar, tá bom? Existem algumas razões especiais, muito utilizadas em nosso cotidiano, entre as quais a velocidade média, escala e densidade demográfica. Denomina-se velocidade média de algum corpo a razão entre a distância total percorrida pelo veículo e o tempo por ele gasto para percorrê-la. A velocidade média, em geral, é uma grandeza obtida pela razão entre uma distância percorrida, expressa em quilômetros ou metros, e um tempo por ele gasto, expresso em horas, minutos ou segundos. Até na outra aula, não sei se vocês se lembram, que eu falei que eu até dei um exemplo, de que assim, quando eu viajo para a casa dos meus pais, né, então, quando eu estou na estrada, geralmente eu fico assim, mas quanto tempo falta para chegar? Quanto tempo, sabe? Mas tem tantos quilômetros. Quanto falta? Né? Então, isso tem tudo a ver, né? A distância percorrida e o tempo gasto. Quando a gente tem isso, o que a gente faz? Lembra quando eu falei de fração? Quando a gente pensa em fração, o que a gente faz mesmo? Divide? Isto, a gente divide, né? Então, pensou, o que eu vou fazer? Então, aqui eu tenho a velocidade média, né? A distância percorrida dividida pelo meu tempo gasto, tá? Então, aqui, ó, tem um exemplo aqui, ó. Suponhamos que um carro de Fórmula 1 percorra 328 quilômetros em 2 horas. Qual foi a velocidade média do veículo nesse percurso? Então, olha só, eu tenho os quilômetros, 328, e tenho 2 horas. Então, o que eu vou fazer? A partir desses dados, eu vou calcular a minha velocidade média, certo? Então, aqui, ó, 328 quilômetros dividido por 2 horas, que vai dar 164 quilômetros por hora, né? Então, a gente sabe, falou em fração, a gente já tem essa noção, né? Isso significa que a velocidade média do veículo durante a corrida foi de 164 quilômetros por hora, ou seja, para cada 1 hora percorrida, o carro se deslocou 164 quilômetros. Bom, eu acho que assim, até aqui, belezinha, né? Porque não é uma coisa difícil, a gente sabe. Que a gente sabe que a gente vai ter que dividir, não é? Tá tudo bem? Perdão interromper, a Larissa do primeiro C pediu para avisar que ela teve que sair, tá bom? Tá bom, ok. Aqui nós temos um outro exemplo, tá? Um trem percorreu uma distância de 453 quilômetros em 6 horas.
Qual foi a velocidade média do trem nesse percurso? A mesma coisa que eu falei, a gente vai dividir. Gente, vocês estão anotando no caderno? Lembra que eu até nem falei nesse momento, mas é bom vocês terem um caderno, um lápis, caneta, até para vocês anotarem, tá? Então, aqui, olha, é a mesma coisa do exemplo anterior, tá? A distância percorrida pelo tempo gasto, que é aqui, ó, a minha velocidade média, estão enxergando aqui, ó, 453 quilômetros. Tá vendo minha setinha aqui? Sim. Sim. Por 6 horas, tá vendo? Então, aqui, ó, eu dividindo 453 por 6, eu vou calcular minha velocidade média, que vai ser 75,5 quilômetros por hora. Então, a minha razão, ó, essa razão significa que a cada hora foram percorridos, em média, 75 quilômetros, 75,5 quilômetros. Ok? Tudo bem, gente? Sim. Então, tá. Sim. Então, aqui, ó, agora nós temos um outro exemplo, tá? Esses exemplos que eu estou colocando aqui tem muito a ver com a nossa apostila Aprender Sempre, tá? Depois, se vocês puderem dar uma olhada, vocês vão ver que tem muito a ver com os exemplos, né? E também no nosso formulário, tá? Vocês vão ter bem o exemplo disso daqui, tá? Desse conteúdo que nós estamos vendo hoje, tá certo? Então, o exemplo 3. Edmilson fez o percurso Recife-Santa Cruz do Capibaribe, 194 quilômetros, em 2 horas e meia. Qual a razão entre a medida dessas grandezas? E o que significa essa razão? Então, a mesma coisa do exemplo anterior, tá? A velocidade média igual 194 por 2,5, que vai ser dividido, ó. Tá vendo aqui embaixo? Tá vendo essa setinha aqui? Sim. Por 2,5. Então, a minha velocidade média tá igual 77,6 quilômetros por hora. Essa razão significa que a cada hora foram percorridos, em média, 77,6 quilômetros. Tudo bem aqui? Sim. Então tá bom. Então, ó, como eu falei para vocês, nós íamos fazer o PPT, né? E dentre esse conteúdo tem a escala, né? A escala é uma das aplicações da razão entre duas grandezas, que se encontra na escala de redução ou de ampliação, conhecida simplesmente como escala. Lembra que eu falei assim que, vamos supor, a gente tem uma maquete. Eu acho que até citei o exemplo do shopping Itaquera, né? Eu lembro que há um tempo atrás tinha maquete ali do outro lado do shopping, né? E ali foram feitas aquelas maquetes que é tudo pequenininho, né? Tudo bonitinho. Parece coisinhas de brinquedo até, né? E ali, através daquele, você tem como fazer a medida real, né? Então, você tem a escala. Ele vai dar um valor em tamanho pequeno, reduzido, e depois ele vai ter outro valor no tamanho real, tá? Ó, chamamos de escala de um desenho a razão entre o comprimento considerado no desenho e o correspondente ao comprimento real, medidos com a mesma unidade. Então, aqui, ó. Também vocês vão dividir, tá vendo? Ó, escala, o comprimento do desenho dividido pelo comprimento real. Usamos escala quando queremos representar um esboço gráfico de objetos como móveis, plantas de uma casa ou de uma cidade, fachada de prédios, mapas, maquetes, entre outros. Então, vocês verem,
a diferença, né? Você vê que aqui nós temos... Obrigada. Você vê que aqui também é uma divisão. Até aqui, gente, vocês estão conseguindo entender? Sim. Tá? Sim. Então, aqui, olha. Aqui está como exemplo 3, gente, mas exemplo 1, tá? Eu acabei não colocando ali. A sala do 7º ano da escola do Dr. Adilson Bezerra de Souza tem 8 metros de comprimento. Essa medida foi representada no projeto por 4 centímetros. Qual foi a escala usada nesse projeto? Então, eu tenho uma sala, né, de aula, certo? E ela tem 8 metros de comprimento. Então, aqui, a escala é o comprimento do desenho, né, e o comprimento real. O meu comprimento real é aqui, ó, 8 metros. Ele foi convertido, tá? Então, dá 800, aqui, ó, tá? 800 metros. É 800 centímetros, no caso, né? E aqui, 4 centímetros. Qual foi a escala usada? É o comprimento do desenho e o comprimento real. Simplificando aqui, olha, gente, a gente vai ter por 4, vai dar 1 por 4, 2, não é isso? 1 dividido por 200, tá? A escala de 1 dividido por 200 significa que a cada 1 centímetro corresponde a 200 centímetros, ou no real, ou seja, a 2 metros, aqui, ó, tá vendo? A escala dividida significa 1 centímetro do desenho correspondente a 200 centímetros no real, ou seja, 2 metros. Então, você vê que eu simplifiquei. Lembra aquela simplificação que a gente fazia na aula presencial? Sim. Lembra que a gente tem que simplificar, tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, não é isso? Então, isso Sim. aconteceu aqui, ó. Por 4, 1. Por 4, 2. Então, essa daqui é uma simplificação também, mas do mesmo jeito, com a divisão, tá? E a densidade demográfica? Alguém lembra da outra aula? Quando nós falamos em densidade? O que é mesmo densidade? O que a gente fala? Alguém lembra? Hã? É quando a gente está falando, gente, do mapa, de terras, de áreas, tá? Atribui-se densidade demográfica de uma região como a razão entre o número de habitantes e a área ocupada pela região. Ela expressa o número de habitantes por quilômetro quadrado da mesma região. A densidade demográfica também o número de habitantes pela área ocupada. Tá? A diferença, gente, que a gente está pensando na área demográfica, a gente tem números muito grandes, né? A gente tem números, assim, extensos, né? Então, aqui, ó, o exemplo 1. Santa Cruz do Capibaribe ocupa uma área aproximada de 335.526 quilômetros quadrados. De acordo com o censo realizado pelo IBGE, em 2011, a cidade tinha uma população aproximada de 89.772 habitantes. Qual era, então, a densidade demográfica de Santa Cruz do Capibaribe? Vamos lá. Um tempinho só para vocês darem uma olhadinha, tá? No exercício, tá bom? Ó, o exemplo 1. Então, você tem aqui densidade demográfica, o número de habitantes. Quanto que é mesmo o meu número de habitantes? Ó, presta atenção na minha setinha. 89.722. Isso. A minha área ocupada. 335 e 526. Isso. O que a gente faz mesmo? Divide. Isso. Qual o valor que eu... Oi? Nada. Qual o valor que eu tenho aqui?
267.556. Isso. Então, ó, quem vai ler aqui para mim? Portanto, Portanto, a densidade demográfica da cidade de Santa Cruz do Capibaribe era de No- 267,56 habitantes, quilômetros quadrados, aproximadamente. isso. Então, não é difícil, né, gente? É uma coisa até gostosa de fazer, porque eu penso assim, às vezes tem tanta dificuldade com relação à divisão, e a gente tem feito, desde que começou as aulas, né, a gente tem feito bastante, né? Então, eu acho que um pouquinho esse bicho papão que, né, que acaba falando, mas a divisão, né, tem sido assim, acho que bem gostosa, né? Então, aqui, ó, densidade demográfica, a gente sabe que a gente vai dividir, certo? Olha aqui um outro exemplo. Vamos lá? Exemplo 2. Pernambuco ocupa uma área aproximada de 98 milhões aqui, né? 311.616 quilômetros quadrados. De acordo com o censo realizado pelo IBGE, em 2010, o estado tinha uma população aproximada de 8.796.032 habitantes. Qual era, então, a densidade demográfica no estado? Então, olha só. A nossa densidade aqui, ó, da mesma forma, tá? A nossa densidade demográfica, o número de habitantes, a área ocupada, né? E aqui, ó. Tá vendo que número bem grande aqui? 8.796.032. 32 por 98.311.616 é a minha área ocupada. Dividindo, vai dar 89,47. Portanto, a densidade demográfica do estado de Pernambuco era de 89,47 habitantes quilômetros quadrados aproximadamente. Tá? Até aqui vocês estão conseguindo acompanhar? Sim. Sim. Professora, Sim. depois você vai deixar os slides no grupo? Sim, vou colocar os slides, tá? E quando vocês forem fazer o formulário, vai estar ali para vocês, tá? Então, tudo que nós estamos falando aqui, vai ter o vídeo para que vocês consigam consultar, tá bom? Tá bom. Aqui é a mesma coisa, ó, o exemplo 3, tá? Nós vamos fazer a mesma coisa. Pegar o número de habitantes e a minha área ocupada. Estão conseguindo aqui, ó, minha setinha, olha que número grande, né? 192.376.496 habitantes. Ô, professora, sempre tem que dividir? Sim, Tá certo. sempre dividir, tá? Vocês vão ficar craque nisso. Vocês vão ver só. Então, aqui, ó, vamos dividir. A minha área aproximada deu 22,59. Claro que se a gente for pensar, tem aqueles monte de números, entendeu? Mas aqui a gente deu uma simplificada, beleza? Aqui, ó. Portanto, a densidade demográfica do Brasil era de 22,59 habitantes quilômetros quadrados, aproximadamente. Tá? E, gente, uma coisa que eu quero falar para vocês também. Esse que eu vou passar agora, esse slide, tá, daqui para frente, são das aulas do Centro de Mídia. Então, gente, vocês têm que acompanhar as aulas do Centro de Mídia. As aulas são de segunda e quarta, né? Então, vocês têm que acompanhar. Por quê? Tudo que é feito, todas as nossas aulas são baseadas no Centro de Mídia, tá? Então, aqui, ó, essa aula, por exemplo, está no Centro de Mídia. Essa eu também vou mandar para vocês, tá bom? Nós temos a habilidade, tá?
Resolver situações problema que envolva a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, como velocidade e densidade demográfica. Objeto de conhecimento. A razão entre grandezas de espécies diferentes. A nossa aula, nós vamos relembrar as ideias de razão, que é o que nós estamos fazendo, né? A razão entre duas grandezas, e no caso, razões diferentes, né? Definir a velocidade média e vamos aplicar a definição de velocidade média para resolver os problemas. Então, olha aqui, ó. Flashback das ideias sobre razão. A relação fração, divisão. Então, vocês pensam assim, ó. Não tem ali, ó, fração. Ó a minha setinha aqui, ó. Fração, divisão, tá? Então, aqui já tem bem especificado, né? E aí eu tenho comparação, a razão, ó, o meu A dividido pelo B, ou A dividido pelo B aqui, certo? Então, isso deu para entender, para fixar, que falando aqui, ó, fração, a gente sabe que a gente vai dividir, não é? Sim. Então, aqui, olha, nós temos outro exemplo, né? Então, ó, quilômetros quadrados por hora. Nós já vimos nos slides anteriores com números grandes, né? Mas a gente pode fazer com números pequenos também? Claro, podemos, né? Note que quilômetros hora, variação de espaço e intervalo de tempo, né? A velocidade é a razão dividido por relação entre a variação do espaço percorrido e o intervalo de tempo gasto para percorrer, tá? Aqui, na atividade 2. Vocês estão vendo, ó, que é da apostila Aprender Sempre. Tem até a página ali, ó, 104. Um corredor faz 15 quilômetros em 1 hora. Qual a velocidade média em metros por minuto que o corredor faz? Tá? Então, ó, quilômetros e hora, tá? Então, ó, quilômetro. 1000 metros. A gente sabe que um quilômetro é 1000 metros. Então, ali, ó, 15 quilômetros por 1 hora. 15.000 metros, né? Por 60 minutos. 1 hora não equivale a 60 minutos? Hein? Sim, Né? Sim. 1 hora equivale a 60 minutos, né? No caso aqui, olha, dividiu-se por 30 minutos. Mas eu poderia também ter dividido pelo 60, que daria a mesma coisa, tá? Aqui foi dividido por 30, né? 15.000 dividido por 30, que deu 500, tá? Só que aí a gente simplificando aqui, 250 por minuto, tá? Poderia ter feito por 60? Sim, poderíamos, tá bom? Então, 250 metros a cada minuto, tá? Alguma dúvida aqui? Não. Tá bom. Aqui, olha. Como eu falei, atividade 1, aprender sempre, tá? Ai, desculpa. Vamos voltar. Espera aí, aqui, voltei. Em uma estrada, um carro percorre 120 quilômetros em 2 horas e meia. A velocidade média está... A que velocidade média está o automóvel? Então, a velocidade é a mesma coisa, lembra do que eu falei? A variação do espaço percorrido dividido pelo intervalo de tempo, né? Então, eu tenho 120 quilômetros dividido por 2 horas e meia, né? Vamos dividir isso, vai dar 48 quilômetros por hora, tá certo? Ele percorre 48 quilômetros a cada hora que passa, tá certo? Então, gente, eu acho que assim, são exemplos que são bem coerentes com aquilo que a gente precisa mesmo, né? Tá? E que vocês conseguem realmente entender. Aqui, ó, não tá difícil, tá, gente, de vocês entenderem isso? É uma aula Não, bem, não, de boa. né?
Eu também acho que essa aula assim, é bem. Vocês vão conseguir pegar bem o conteúdo, né? O que vocês estão achando? Bom. É? Bom, tá legal. Tá Primeira vez que eu tô gostando de matemática na vida. Poxa, Verdade, professora. Ele não gosta de matemática. Poxa, que bom, né, gente? Mas assim, eu falo que a matemática é como um novelo de lã. Quando a gente pega a meada, vai longe, né? O fio da meada, aí você vai, né? Então, eu acho que assim, tá um conteúdo bem gostosinho da gente aprender, né? Vamos lá? O próximo, olha aqui. Uma pessoa correndo percorre 4 quilômetros com velocidade escalar média de 12 quilômetros por hora. O tempo de percurso em minutos é de aproximadamente, então tem a definição, né? A pessoa corre 12 quilômetros a cada 1 hora. Então aqui, ó, nós temos um terço, porque aqui, ó, 12 quilômetros por 4 quilômetros. Então, a hora e o tempo. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, converteu aqui, ó, 60 minutos por 3 quilômetros. Então, ele percorreu 20, igual ao nosso... Nossa, agora fugiu, gente. Aqui, ó. A pessoa percorre 12 quilômetros a cada hora. E fugiu a palavra que eu gostaria realmente de falar, tá? Ô, professora, Mas, eu só oi? entendi por que tá um terço ali. Porque a divisão, ó, 12 dividido por 4, quanto que dá? Hã? 12 dividido por 4 É. vai dar 2. Hã? Não é 12 dividido por 4? Isso. Ah, não, professora, dá 3. Nossa, Vicky. Não, gente, é que eu tô na tomada Gente, do 2, eu esqueci. vocês têm que perdoar. Ela fez aí uma pequena confusão, né? Ai, olha só, o professor está falando que você é de humanas. Não, é de matemática, é de exatas. Então, ó, um Coitada terço. de mim. Um terço, tá bom? Aí foi feita a conversão, né? Gente, deixa eu arrumar aqui um pouquinho, peraí, só um minutinho, tá? Então, a cada 3 quilômetros, tá? Ele percorreu 20, desculpa, a cada 4 quilômetros ele percorreu 20 minutos, tá certo? Então, aqui, tem o gráficozinho aqui, ó, tá vendo? 60 minutos, que foi convertido, 3, ó, tá? Então, assim, gente, eu acho que todos os exemplos que nós temos aqui, vocês vão conseguir fazer atividade de uma forma bem tranquila, tá? Esse era o nosso último exemplo que nós tínhamos, tá? As atividades a esta aula estará disponível a partir do dia 26. Dia 26 é segunda-feira, né? Mas também pode ser colocado um pouquinho, de repente pode ser colocado antes. Mas vocês sabem que as dúvidas vocês podem tirar sem problema nenhum, podem mandar mensagem que não tem problema nenhum. Nós vamos terminando a nossa aula por aqui. E aí, deu tudo certo? Vocês conseguiram assimilar nosso conteúdo hoje? Sim. Hã? Conseguiram? Tá tudo Ai, certo? gente, eu amo matemática. Hã? Não entendi. Eu amo matemática. Você gosta? Ai, que legal, que bacana. Não adianta E eu nada, não você vai gosto. embora. Vai embora? Como assim? A Vicky vai embora. Professora, tá Vai abandonar gravando nós. ainda, professora? Ai, aula. desculpa. Gente, desculpa. Desculpa. Peraí. Gente, ó, pessoal, obrigada pela aula, tá? Vocês sabem que eu gosto muito de vocês, né? E assim, a gente vai se conversando, tudo bem? Tudo bem, Então, professora. ó, boa tarde para vocês. Espera só um minutinho, deixa eu ver como é que eu encerro aqui. Vem aqui. Gente, o Gilvan tá na live. Ele tá na Interromper. live, cara.